Algumas situações me preocupam muito, e a gente vai começar a falar individualmente de jogadores, principalmente daqueles de quem se espera tanto. Que Eu, são eu, eu justamente. começo a ficar com receio. Eu sinto que o Vinícius Júnior começa a parecer ser um novo Ronaldinho Gaúcho. O Vinícius Júnior se desenha como um novo Ronaldinho Gaúcho. O que é que eu quero dizer com isso? Um jogador espetacular em time que não consegue jogar a mesma bola em seleção brasileira. Sim, saudosistas, o Ronaldinho Gaúcho nunca foi um grande exemplo em seleção brasileira. Ele teve alguns bons momentos, mas no geral ele não jogava bem em seleção brasileira. E o Vinícius Júnior nem isso. Eu não consigo lembrar de um grande jogo do Vinícius Júnior pela seleção brasileira. Ele já está aí há um tempinho, já participou do ciclo anterior. Assim como o Aí, assim, Ronaldinho, a culpa é só do Vinícius Júnior? Não. Eu acho que tem a parcela de culpa do Ancelotti, porque para mim não existe jogador de time, jogador de seleção. O Ancelotti tem que fazer ele render. Mas existe o Vini se empenhar mais taticamente para entrar dentro do encaixe, ter mais intuito de jogar pro time, parar de tomar tanta decisão errada, querer dar showzinho próprio, querendo sair driblando sempre e jogar mais pro time. Mas é fato que o Vinícius Júnior ainda não estreou na seleção brasileira. Fato. Era assim com o Ronaldinho Gaúcho, tá pior com o Vinícius Júnior. é verdade, faz muito sentido o que você falou. E assim como o Vinícius Júnior e o Ronaldinho são exemplos de jogadores que nunca foram o que foram nos clubes na seleção, você tem os exemplos como o Kaká. Muitos falavam que o Kaká jogava mais na seleção do que no Milan, do que nos times que ele passou, que ele teve um auge muito bom na seleção. Coutinho era um exemplo disso. O Coutinho estava em fases mais ou menos em time, chegava na seleção. Jogava muito bem. O único jogador dos últimos anos que realmente era pau a pau é o Neymar. Jogava tanto bem no clube quanto na seleção e nunca deixou de ver. A gente não pode contar com ele nesse momento. Eu acho que... Rafinha também não tá essas coisas em seleção. Essas teve coisas. Alguns bons momentos em seleção, até no ciclo anterior, né? No ciclo anterior ele teve um momento muito bom. Assim, o próprio Vinícius Júnior na Copa de 2022 vai bem. Ele participa da maioria dos gols do Brasil. Acho que ele participa de 6 dos 7 gols que o Brasil faz. Foi uma Copa muito abaixo. Então ele faz uma Copa boa. Mas assim, nada comparado ao que se espera hoje dele, porque ontem ele estava com a camisa 10 e em determinado momento estava até com a braçadeira de capitão da seleção. Então assim, o que se espera dele é que ele faça o que ele faz. O que eu acho que é ponto central nessa questão das individualidades que a gente teve ontem foi simplesmente uma questão muito mais de nervosismo e pressa do Vinícius Júnior e dos jogadores da seleção brasileira de se provarem por um fantasma que ontem até assombrou, em determinado momento até foi falado. Que é um fantasma que eu diria que nesse momento assusta mais do que os 24 anos sem título, porque os 24 anos sem título, ele já está há muito tempo. Ele não é um fato novo, todo mundo sente. É o fantasma Neymar. É o fantasma de você ter pessoas ontem no estádio falando o nome do Neymar e você, como jogador, pode pensar assim, cara, eu tô tentando competir no mais alto nível e eles estão buscando uma abstração, um delírio de um jogador que há 2 semanas atrás foi poupado contra o Mirassol, que não jogou nada contra o Internacional. Eles estão buscando, a resposta não é em mim, que tô aqui toda semana jogando bem no Real Madrid, toda semana jogando bem no Barcelona. É num cara que tá fora. É num cara que... Cara, eu gosto desse cara, que os caras gostam desse cara, eu também gosto, como torcedor e comentarista, eu gosto do Neymar. Mas você pediu o Neymar num jogo ontem, é sério. Você olhou o Mbappé em campo, Olise, Vinícius Júnior, Rafinha, esses caras dando sangue, voando, tentando fazer tudo numa intensidade alta. Você acha que o Neymar, que não conseguiu jogar bem o Paulistão, iria ir bem ontem contra a França? E agora tá eu não acho. Estratégia Eu não 3-3, acho. Né, pro Neymar. Eu não acho que o Neymar iria arrebentar no jogo de ontem, porque se ele não tá arrebentando contra o Internacional Mirassol, dificilmente ele arrebentaria contra a França. Mas sabe o que é o que eu acho? Vamos ser bem sinceros. Sabe o que é que eu acho que o Neymar faria bem aquele time ontem e faria bem para esses jogadores aí? Que eu acho que às vezes o pensamento dos jogadores é um pouco diferente do que você tá falando. Eu acho que o Neymar é um dos poucos jogadores em atividade no futebol brasileiro que não se incomoda com a pressão de ter que entregar resultado. Vamos combinar que essa turminha, Vinícius Júnior, Rafinha, ainda sente demais esse peso. Com certeza. Eles ficam nervosos, como você falou, ali tá afobado, querendo driblar todo mundo, porque ainda falta couro duro para essa turma ser o cara que tem que entregar. Ser o Romário, de 94, que dizia, se perder fui eu, se ganhar foi o grupo. O único jogador brasileiro que tem aquilo roxo ainda para assumir esse tipo de responsabilidade é o Neymar. Com o Neymar em campo, os outros jogadores ficam menos pressionados. Eu acho que é isso que talvez tenha feito falta, que faz falta essa seleção. Um jogador que assume a responsabilidade para os outros se soltarem mais. O Ancelotti não vai convocar o Neymar se ele não estiver jogando bem. É bem claro que o Ancelotti tem uma ideia que é eu priorizo o time e não as individualidades e quem jogar bem aqui vai jogar. A questão do Neymar, desse fantasma do Neymar, eu acho até que seria bom
pro Ancelotti, se ele quisesse, ia ser bom e cômodo para ele ter convocado o Neymar, colocado o Neymar em campo e até exposto o Neymar para todo mundo perceber que ele não ia conseguir competir do nível. Não, mas dele. tu é fã ou é hater? Calma. Tu quer o caos, velho? Pelo amor de Deus. Vai expor, porque é o seguinte... Ou ele ia expor... O próprio Ancelotti já disse que não quer o Neymar calma, sentar 100%. mas espera. Não, ele quer que ele bote o Neymar em campo pra queimar o Neymar. Qual é a tua, cara? Coloca o Neymar em campo. Tu tá tanto pra porque Argentina? de duas umas. Coloca o Neymar em campo porque de duas umas. Ou você expõe que hoje ele não consegue jogar, que é o que eu acredito, que ele não consegue competir em alto nível neste momento. Ou você expõe que a seleção precisa desse cara e que ele consegue ainda competir. Não, mas eu acho que assim, desculpa, mas eu acho que esse seria um pensamento muito irresponsável do Ancelotti. Seria irresponsável, mas também seria... Tu quer que ele seja irresponsável? Não, seria irresponsável até determinado ponto também, né? Não, é irresponsável. Um jogador que pode ser útil pra mim mais na frente. Eu vou botar ele agora pra queimar ele e aí eu perco ele até na frente. Mas é uma pressão... Caramba, tu é fã ou tu é hater, Mas bicho? não é uma Mas vamos lá, Moturil. Também não é uma pressão que vem só do Mas do ele ia ser pensamento. Mas o Ancelotti é pago pra aguentar a pressão. Não, ele não eu tem que sei botar o cara o que em eu tô campo falando. só pra ceder a pressão e queimar o cara. Ele é pago, é muito bem pago pra aguentar a pressão. Não, o mundo que é o Neymar, eu também quero, mas eu vou esperar a maturação dele pra ali na frente ou não eu contar com ele. Eu não vou ceder a pressão agora só pra mostrar, viu, como eu tava certo, vocês estavam errados. Mas o velho. meu ponto principal não é só ceder a pressão da torcida. E É é o ceder quê? a pressão do próprio Neymar. O Neymar posta Mas ele não videozinho tem que porque ceder não a foi... pressão a de ninguém. Cássio, não acho é que uma ele tem que disputa ceder, entre o mas Ancelotti... Mas ele tem que eliminar essa pressão, porque Não, eu acho que isso ele não atrapalha. precisa. Ele não... Nesse momento, eu acho que ele Entende? teria que fazer isso. O Ancelotti ele tem que ser maduro o suficiente pra entender que o que tá em jogo não é a queda de braço entre ele e o Neymar. Não é sobre ego de um e ego do outro. Não é a disputa. Ele tá se pressionando pra entrar, eu vou botar esse traste aí pra poder a gente mostrar que ele não tá isso tudo. Ele tem que ser responsável de entender que há algo muito maior do que ele e o Neymar em jogo. É a seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, o que ele tem que fazer não é só mostrar que ele tá certo e o Neymar tá errado. Ele tem que entregar um resultado satisfatório, que é o Brasil campeão do mundo. Se o preço disso for ele aguentar a pressão, aguentar o joguinho que o Neymar faz com a mídia, aguentar tudo isso, para no momento certo ele tomar a decisão, ele tem que pagar esse preço. Se alguém tem que pagar esse preço do Brasil, é o Ancelotti. Ele tem que pagar esse preço, mas eu acho que ele também pode, pelo menos, diluir esse peso. Diminuir esse peso antes da Copa. Se ele só convoca o Neymar, coloca pra jogar 20 minutos ontem, Vai queimar já essa não hora. teria discussões. E mesmo que queimasse, Teria. eu acho que... Mesmo que queimasse, não. Não, assim, seríamos... É o nosso único fora de série, tu quer queimar o cara dessa hora. Mesmo que o Neymar chegasse e não jogasse nada contra a França, vocês têm dúvida que chegasse na lista final ia ter fã, como tem fã hoje, quando ele não conseguir nem andar contra o Internacional pedindo. Não, mas isso é perigoso. Se botam o Neymar antes do que deveria ir e o Neymar não joga bem, isso dificulta pra chamar ele mais Mas na frente. para essa galera que pede o Neymar, já tá atrasado não ter chamado o Neymar há muito Não, tempo. eu- Eles não estão pensando como a eu, gente que por pensa, não, o exemplo- Neymar não tem que ir. Eles estão pensando, Vocês dizem tem que eu sou ir a todo Neymazete, né? momento. Vocês dizem que eu sou Neymazete. Eu sou Neymazete e eu entendo ele não chamar o Neymar agora. Eu não entendo se ele descartar totalmente a ideia, mas eu entendo ele não chamar o Neymar agora. Na convocação, se o Neymar seguir em evolução, aí eu acho que ele tem que chamar o Neymar por tudo que eu já falei, não só pela qualidade técnica, mas pelo que ele representa, pela liderança, pelo peso que ele tira de outros jogadores. Mas o Neymar, que ainda não tá no ritmo ideal, seja convocado antes, é só pra queimar o Neymar. E eu não acho que ninguém vai sair ganhando com isso. Nem o Ancelotti vai sair ganhando com isso, nem o Neymar, nem a seleção. Queimar uma peça que pode ser importante lá na frente agora, todo mundo vai sair perdendo. E aí, nesse jogo de ontem... Quem se deu bem? Bora falar. Ele promoveu algumas alterações, né? Colocou Ryan, colocou João Pedro. Aí entrou. Aí entrou não. Mas Entrou ele não, entrou não. deve Nem Endrick, nem deve Ryan. colocar na... Entrou o Luiz Henrique. Luiz Henrique. Ele deve colocar no jogo contra a Croácia. Deve botar. Então, assim, essas mudanças que ele fez ontem, para vocês fez alguma diferença? Ou ele deve manter, colocar eles como titular no próximo jogo contra a Croácia? Pra mim, quem aproveitou melhor o jogo de ontem foi o Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique foi o jogador que ontem se aproximou mais da convocação final. Porque é Eu aquele acho que ele já tá na Copa. eu acho que ele está muito próximo da Copa. Ele é o jogador que ele se provou como o cara que entra no segundo tempo e torna o time mais agressivo. Ninguém aproveitou mais essa situação específica nesses últimos tempos que o Luiz Henrique. Nenhum jogador tem sido tão bem utilizado entrando no segundo tempo, esquentando o jogo, tornando o time mais agressivo do que o Luiz Henrique. Então eu acho que ele se consolidou como essa peça. Ontem, mais uma vez. Talvez ele não renda tão bem se ele começar jogando, talvez. Mas ele é uma peça de segundo tempo interessante. Ele se mostrou, já se provou isso de várias formas. Com o comando anterior do Dorival e agora também com o Ancelotti. Outros jogadores, eu não sei a opinião do Cássio, por exemplo, o Gabriel Sara, acho que teve pouquíssimo tempo.
em campo. Pouquíssimo. Pouquíssimo tempo. Tocou na bola. Pouquíssimo tempo em campo. E quem eu acho que não aproveitou bem, eu acho que o Léo Pereira entrou numa roubada. Mas não jogou bem, tomou um cartão amarelo. Tomou um cartão amarelo bobo no começo do jogo, numa jogada que ele chega totalmente atrasado. Depois o gol do Mbappé acontece nas costas dele. Tudo bem que o principal responsável foi o Casemiro, que perdeu a bola numa região perigosa lá. Mas ele toma a bola nas costas do Mas Mbappé. ninguém pegaria, né? Não, a questão não é o pegar. A questão é o cara ser lançado bem aqui das tuas costas. Porque ele faz no entrelinhas, acolá. Mas ele só é lançado costas. Beleza, flamenguista. Beleza, flamenguista. Mas ele pega eu sei que tu vai passar pano. Tanto o Bremer quanto o Léo Pereira tem que girar o corpo. Mas o fato é que quando você toma um gol, existe culpa de vários jogadores. Ele é um dos responsáveis pela jogada, porque o Mbappé está sendo lançado nas costas dele. O Bremer está atrasado, o Casemiro perde a bola. O maior culpado, e ninguém falou, o maior culpado dentre todos os culpados, que são, eu também concordo que são todos, é o André, que ele apressa o passe pro Casemiro, e você pega o lance ali, você tem o Douglas Santos na lateral ali muito mais livre. É um erro coletivo. Eu tô pontuando que eu acho que o Léo Pereira não teve uma atuação ruim, mas também não foi uma atuação que ele diga, olha, se colocou na briga pela Copa. Definitivamente não.